Continuando o nosso estudo sobre fenômenos ondulatórios, o segundo fenômeno que a gente vai estudar é a refração em ondas unidimensionais, para cordas no caso. O que é refração? Refração é um fenômeno que ocorre quando uma onda passa de um meio para o outro. Quando a onda está se propagando em determinado meio e passa para um outro meio que tem características diferentes do meio anterior, no meio do qual ela estava se propagando inicialmente. No caso das ondas unidimensionais, nós vamos considerar o seguinte, que são as ondas em cordas. Vai ocorrer refração quando a onda passar de uma corda mais fina, que a gente chama de menos densa, para uma corda mais grossa, mais densa, ou vice-versa. Então, quando a onda passa de uma corda fina para uma grossa, ou de uma corda grossa para uma corda fina, vai ocorrer refração, porque elas têm densidades, elas são diferentes. Vamos ver os exemplos aqui. Como que vai ocorrer isso aí? Imagine a primeira situação, onde a gente tem uma onda que se propaga de uma corda mais grossa, mais densa, para uma corda mais fina, menos densa. Então, nós temos aqui uma onda incidente numa corda mais grossa e aqui nós temos um ponto de junção, como se amarrasse uma na outra, e aqui a seguir nós temos uma corda mais fina. Neste caso, um detalhe importante que eu queria colocar para vocês é o seguinte, a refração, antes da gente continuar, a refração ela vem acompanhada de reflexão, nesse caso da corda aqui, sempre acompanhada de reflexão. Uma parte da onda vai passar para outra corda, a outra parte vai ser refletida nesse nozinho aqui, ó. Então, quando a onda está passando, está se propagando de uma corda mais grossa para uma mais fina, o que vai acontecer? A hora que chegar aqui, uma parte dessa onda vai passar para a corda fina. Nós vamos chamar de onda refratada. O que é refração? Aquela que mudou de meio. E a outra parte vai ser refletida. Mas quando a onda está passando de uma corda mais grossa para uma mais fina, essa onda vai ser refletida sem inversão de fase, tá? Mas no caso, a refração, só ocorre refração, de onda, seja qualquer tipo de onda, quando uma das coisas que mais caracteriza a refração é a mudança de velocidade. Se a velocidade da onda não mudar, não houve refração. Então você veja bem, a onda estava se propagando numa corda mais grossa, mais densa, ela passa por uma mais fina, ficou mais rápido, ficou mais fácil para ela se propagar. Nesse caso, nós dizemos que a velocidade aumenta. Quando a onda passa de uma corda mais grossa para uma mais fina, vai ocorrer algumas alterações. No caso, em primeiro lugar, na velocidade. A velocidade vai aumentar. Então, voltando. Quando a onda passa de uma corda mais grossa para uma mais fina, na refração, uma parte dessa onda vai refratar, ela vai passar para outra corda diferente, que no caso é mais fina. A outra parte vai ser refletida. Nesse caso, da mais grossa para mais fina, a parte que vai ser refletida sem inversão de fase. Tá? A refração sempre vem acompanhada de reflexão. Na refração, a velocidade e o comprimento de onda vão ser alterados, tá? Mas a frequência permanece constante. O que é a frequência? O número de oscilações que passam naquela corda ali por segundo ou por minuto. Nós vamos considerar por segundo. Por quê, gente? A frequência, ela só depende da fonte que produz as ondas. Em qualquer fenômeno ondulatório, qualquer tipo de fenômeno ondulatório, a frequência permanece constante, porque só vai haver alteração na frequência se a fonte que produz as ondas for alterar essa frequência. Veja que uma onda ela não surge do nada, ela tem que ter uma fonte para produzi-la, Então, neste caso, e por quê? E no caso aqui, quando a onda passa de uma corda mais grossa para uma mais fina, a velocidade e o comprimento de onda aumentam, pois são diretamente proporcionais. Então, olha, velocidade é igual ao comprimento de onda vezes frequência. Se a frequência é constante, a velocidade é diretamente proporcional ao comprimento de onda. Se a velocidade, o que é diretamente proporcional? Se a velocidade aumenta, o comprimento de onda também aumenta. O que é o comprimento de onda? O comprimento, a medida de uma oscilação completa. Então, neste caso,
a velocidade aumenta porque ficou mais fácil, né? A corda era mais fininha, então a onda vai propagar, vai caminhar ali naquela corda mais fina com a velocidade maior e, consequentemente, com um comprimento de onda maior, tá certo? Depois, nós temos aqui a segunda situação. Nós temos uma onda que se propaga da corda mais fina para a corda mais grossa. Vai mudar alguma coisinha. Nós temos aqui uma onda incidente que vai se propagando na corda fina com velocidade V, que tem um determinado valor. E na frente está uma corda grossa e aqui nós temos o ponto de junção. Nesse caso, gente, veja bem, é muito mais fácil a onda se propagar numa corda mais fina do que numa corda mais grossa. A gente pode raciocinar. E lembrando que a refração ela é acompanhada de reflexão. Então, quando a onda chegar nesse ponto de junção, uma parte vai passar para a corda grossa, é a onda refratada. A outra parte vai ser refletida, mas essa parte refletida, ela vai sofrer inversão de fase. Por quê? É como se essa corda grossa fosse uma extremidade fixa, comparando lá com a reflexão de ondas em cordas. Essa corda mais pesada, ela faz uma força e então vai ocorrer uma inversão de fase. Lembrando que a parte de onda, em ambos os casos, seja da corda grossa para fina ou da fina para grossa, a onda refratada, aquela parte que passou a se propagar no outro meio, ela não sofre inversão de fase. É só a parte refletida. Agora raciocina, é mais fácil a onda propagar numa corda fina ou numa corda grossa? Na corda fina. Então, quando a onda passa para a corda grossa, a velocidade vai diminuir e, consequentemente, também o comprimento de onda, porque eles são diretamente proporcionais. Então, quando a onda passa de uma corda mais fina, menos densa, para uma mais grossa, mais densa, a velocidade e o comprimento de onda diminuem, uma vez que a frequência é constante. Então, se a velocidade diminui, consequentemente, o comprimento de onda também tem que diminuir, tá certo? Então, neste caso, velocidade diminui, ocorre reflexão da parte que é refletida com inversão de fase, velocidade e comprimento de onda diminuem, ficou mais difícil a onda se propagar na corda mais grossa. E uma observação que eu coloquei aqui no final, para qualquer tipo de onda, em todos os fenômenos ondulatórios, a frequência da onda permanece constante, pois ela só depende da fonte que produz as ondas, em qualquer fenômeno. Isso aí tem muitas questões envolvendo esse tema aí, tá ok?